Oi gente, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de exercícios resolvidos do Caster e também hoje do Ascalante. Hoje a gente vai fazer exercício de difusão em regime não estacionário. A gente vai estar trabalhando com a segunda lei de Fick. Eu sou o Júlio Altoé, esse é o Explica Professor. Vamos lá então. Bom, o primeiro ponto aqui dessa aula de hoje é, na verdade, para você deixar um like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante a gente continuar produzindo. Compartilhe isso com seus amigos, mostre para aquele seu amigo que está tendo aquela aula de difusão, que não está entendendo como que faz a resolução dos exercícios, que eu acho que essa aula vai ajudar ele. Lembra de deixar o like aí, hein? Vamos lá para o nosso exercício número 1. A superfície de uma engrenagem de aço de 0,1% de carbono deve ser endurecida por cimentação. A gente já viu na nossa aula teórica, que se você não assistiu, eu recomendo que assista, o que é a cimentação. Na cimentação a gás, as engrenagens de aço são colocadas em uma atmosfera que fornece 1,2% de carbono. Aqui, ó, a gente já está tendo dois valores aqui para quando a gente vai resolver a nossa equação no estado não estacionário. A gente tem o nosso CO aqui, que é 0,1% de carbono, e ele já me deu a minha atmosfera, que vai ser a concentração de carbono na minha superfície. O carbono, então, se difunde da superfície para o aço, ok? Para as propriedades do álcool, o aço deve conter 0,45% de carbono, a uma profundidade de 0,2 centímetros. Aqui ele já me deu mais duas informações. Ele me deu o meu Cx, que é a concentração de carbono ideal que eu quero encontrar, e ele também me deu qual a profundidade que eu quero encontrar essa concentração. Então, aqui ó, já me deu praticamente quase tudo aqui que eu estou querendo trabalhar. Vamos terminar só de ler a questão. Projete um tratamento térmico de cimentação que produza essas propriedades ideais. Suponha que a temperatura seja alta o suficiente, pelo menos 900 graus Celsius, para que o ferro tenha uma estrutura CFC. Né? Ele está trabalhando aqui, a gente não viu ainda, mas a gente viu que para o ferro ter uma estrutura CFC, eu tenho que aumentar ele a uma temperatura que é o campo de austenitização. Isso não é importante para esse exercício, mas já fica como um conhecimento geral. E agora a gente vai olhar aqui na nossa equaçãozinha que a gente viu para o caso específico do estado não estacionário, que é o caso da cimentação que a gente está trabalhando. A gente tem duas formas de botar essa equação, que eu não coloquei na nossa aula teórica, mas sempre aparecem nos livros dependendo da abordagem. A gente viu essa abordagem aqui, que é essa equaçãozinha. Essa equaçãozinha tem 1 menos a minha função de erro gaussiana. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que isso aqui. A única diferença aqui é que eu já joguei o meu 1 para cá, fiz uma manipulação ali com sinais, e no final das contas eu consigo encontrar esses valores aqui. Porém, eles são exatamente iguais, e às vezes você vai encontrar no livro esse aqui, e às vezes você vai encontrar no livro esse aqui de cima. Vamos lá, então, para resolver a nossa questão. Primeiro, eu vou começar a substituir os valores que ele já me deu, né? Ele quer projetar um tratamento térmico, vamos obter algumas outras informações aqui para a minha estrutura, né? Eu consigo saber já que é o meu CS menos o meu CX dividido pelo meu CS menos o meu C0, daqui ó, dessa equação, porque ele me deu todas as concentrações que eu desejava. Ele me deu a profundidade que eu queria, que é 0,2 centímetros, e ele vai ficar faltando aqui quem é o meu, a minha parte de baixo aqui, né, o denominador aqui da minha função de erro, que é a partir exatamente desse denominador que eu vou determinar parâmetros para esse tratamento. Eu aqui, só resolvendo esses valores aqui de concentração e resolvendo também a minha função de erro, eu consigo achar que o meu ERF, né, essa funçãozinha aqui, ela vai ser igual a 0,68. Como que eu então determino quem que é o meu Z, né? O meu Z, se vocês não lembram bem, essa parte interna aqui da minha função, isso aqui é o que eu chamo de Z. E esse aqui é o resultado da minha função de erro. E eu vou olhar aqui quem é o resultado da minha função de erro. Eu vou vir aqui na minha tabelinha, eu vou ver aqui na minha tabelinha onde que dá 0,68 na minha função de erro. Na minha função de erro, o meu 0,68 está mais ou menos aqui entre esses dois valores. Então, quem que vai ser para o meu 0,68? O meu 0,68, o meu Z vai ser igual a 0,71, para uma função de erro de 0,68. Então, tudo isso aqui, ó, que é o meu Z, ele vai ser igual a 0,71. Então, quem que vai ser igual a 0,71? 0,1 centímetro sobre raiz de DDT vai ser igual a 0,71, que foi exatamente isso que eu encontrei aqui. E eu, reajustando essa equação, eu posso dizer que o meu D vezes o meu T vai ser igual a 0,1 dividido por 0,71 ao quadrado.
Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a minha, para esse tratamento aqui, para essas condições de contorno que ele me deu, a minha relação D vezes T vai ter que ser 0,0198 centímetro ao quadrado. Então, eu posso ter diversos valores de tempo e diversos valores de difusividade, que vai depender da minha temperatura, o qual eu encontro essa relação. E agora a gente vai ver como que a gente determina esses diversos valores. Pela minha tabelinha, que a gente já viu em algumas aulas atrás, eu consigo descobrir quem que é a minha energia de ativação aqui para o meu carbono no aço CFC. Né? Ele está falando que eu estou trabalhando com aço CFC, eu estou usando exatamente essa tabelinha aqui. Eu tenho a minha energia de ativação e eu tenho o meu D0. Pela minha equação da difusividade, eu posso dizer que o meu D é igual ao meu D0 exponencial de menos Q sobre RT. Eu vou estar aqui adicionando um outro fator aqui, que é a minha temperatura. Eu substituindo o meu valor de D0, que é 0,23 aqui, ó, e substituindo também o meu valor de Q, ó, que é 32,9, aqui, ó, menos Q sobre RT, o meu R é minha constante, e minha temperatura é o que eu quero colocar como uma função para o meu problema. Eu vou achar essa relação aqui, que é 0,23 exponencial de menos 16,558, 16.558, dividido por T. E eu tinha aqui já o quê? Que o meu D vezes a minha temperatura, o meu tempo, era essa relação. Eu posso pegar esse D aqui, ó, e substituir aqui. Por quê? Porque aqui eu já vou estar botando o que está variando na minha difusividade, que é a temperatura, que é o que mais influencia. Então, se o meu T é igual a 0,0198 dividido pelo Dzão, eu posso pegar esse Dzão, colocar aqui embaixo, isolar, e eu vou achar essa funçãozinha aqui. Ó. O que diz essa função? Diz que o meu tempo ele vai estar correlacionado por essa equação com a minha temperatura. Então, dessa forma, eu posso determinar diversos tipos de tratamento para eu atingir aquele resultado. Se eu estou trabalhando com 900 graus Celsius, aí quando eu substituo aqui o meu valor de 1173 Kelvin nessa equação, eu vou achar um tempo de 32,3 horas. Se eu aumento a minha temperatura que eu estou realizando no meu procedimento, eu vou reduzindo o meu tempo, porque se eu estou aumentando a temperatura, eu estou ativando o meu processo difusional, eu estou facilitando para que a difusão ocorra para dentro do meu material, logo eu vou precisar de menos tempo para ocorrer esse procedimento. E aqui a gente vai vendo que à medida que eu estou aumentando a temperatura aqui para baixo, ó, eu estou também reduzindo o tempo o qual eu preciso ficar realizando o tratamento na minha peça. Questão 2. Descobrimos que são necessárias 10 horas para cimentar com sucesso um lote de 500 engrenagens de aço a 900 graus Celsius, onde o ferro tem estrutura CFC. A gente está trabalhando mais ou menos com a mesma estrutura e essa temperatura que ele me deu o tempo que eu demoro para cimentar essas 500 engrenagens a essa temperatura. Descobrimos que custa 1.000 dinheiros por hora para operar forno de cimentação a 900 graus Celsius e 1.500 dinheiro por hora para operar o forno a 1.000 graus Celsius. É econômico aumentar a temperatura de cimentação para 1.000 graus Celsius? Isso aqui a gente vai estar exatamente trabalhando com aqueles dados que a gente viu no último exercício. Por quê? A gente viu que a gente gasta bem menos tempo quando a gente está aumentando a temperatura do meu forno para ocorrer o processo difusional, para eu fazer a cimentação. Porém, quando eu estou aumentando a temperatura do meu forno, eu também estou aumentando o custo de manutenção para manter naquela temperatura. E aqui ele quer saber ele quer que a gente faça uma conta se é vantajoso eu aumentar a 1.000 graus Celsius, né? A gente normalmente o custo para você elevar aqui 100 graus, ele vai aumentando exponencialmente também. Ó. Eu aumentei só 100 graus e o custo aumentou 500 dinheiros por hora. Mas será que ele é economicamente viável? Vamos lá então. A gente tem aqui a nossa equaçãozinha. Ele não está querendo saber muito quem é as minhas concentrações, ou seja, essa parte aqui da minha equação ela vai ser constante e a gente vai cair naquela condiçãozinha de contorno que a gente estava já falando na nossa aula teórica. E aqui eu tenho a minha função de erro. Ele me deu aqui duas temperaturas que ele quer que eu compare. Então, se eu tenho duas temperaturas e eu também vou ter aqui a minha difusividade para essas duas temperaturas, eu quero saber o quê? O que vai ser importante? Se o meu gasto é 1.500 por hora, eu tenho que saber quanto tempo eu vou ter que deixar, por exemplo, a uma temperatura maior para eu conseguir o mesmo resultado. Ele me disse que são necessárias 10 horas a 900 graus Celsius.
Então, eu tenho aqui o meu tempo a 900 graus Celsius, e eu quero saber o meu tempo a 1.273 graus Celsius. Então, eu vou fazer essa relaçãozinha aqui para descobrir quanto tempo eu teria que deixar a 1.000 graus Celsius para eu conseguir comparar os custos. Desenvolvendo essa equação aqui, ó, a gente vai ter aqui o meu D, né? Vai ser igual ao meu DT, vai ser igual ao meu DT. Eu sei que o meu D vai ser igual a D0 exponencial de menos QRT. Esse aqui é exatamente o mesmo caso do meu outro exercício. Eu vou ter aqui o meu D0, eu vou ter aqui a minha temperatura que eu vou estar trabalhando, e eu vou conseguir achar uma função de tempo em relação à temperatura que eu vou estar trabalhando, né? Eu peguei, isolei o meu tempo aqui, eu vou botar aqui o meu D a 1.173, né? O que vai ser meu D a 1.173? Vai ser o meu D0, exponencial de menos Q sobre RT. Aqui vai ser a minha temperatura a 1.173. Ele vai estar multiplicando o meu tempo a 1.173, que são 10 horas. Aqui eu estou transformando a 10 horas em segundos, né? Eu multipliquei por 3.600 para virar segundos. E isso aqui vai estar dividido pelo meu D0 vezes o exponencial do meu menos Q sobre RT. Aqui vocês podem ver que o D0 ele vai cortar com esse D0 aqui, então ele não é muito importante. O que vai fazer diferença é exatamente aqui a minha temperatura do segundo processo. Resolvendo esse exponencial, multiplicando e dividindo aqui pela resposta desse exponencial também, eu vou achar aqui que o meu exponencial de menos 14,11 vezes 10 vezes 3.600, dividido pelo exponencial de menos 13, aproximadamente, eu vou achar um tempo de 11.878 segundos. Se eu transformar isso aqui para hora, eu vou ter 3,3 horas, que são 3 horas e 18 minutos. Então, no meu processo, que antes eu estava demorando 10 horas, né, aqui no meu T a 173, eu estava demorando 10 horas. E só de eu aumentar a minha temperatura em 100 graus Celsius, eu passei por um processo em 3 horas e 18 minutos. Agora, como que a gente vai determinar o nosso custo? Se eu gasto 1.000 por hora e eu gasto 10 horas para produzir 500 peças, eu estou tendo um custo de 20 por peça por hora. Se eu gasto 1.500 por hora e eu gasto 3,299 horas para produzir 500 peças, eu vou ter um custo de 9,9 por peça. Então, é vantajoso, sim, eu produzir, pelo menos nesse ponto de vista, eu aumentar 100 graus a temperatura do meu forno. Ele perguntou que outros fatores devem ser considerados. A gente tem que considerar que a mudança da temperatura às vezes pode mudar o meu custo de manutenção do forno, eu posso alterar o meu tipo de processamento depois de resfriamento, eu posso alterar a microestrutura do meu material. Então, se tudo isso já estiver sendo contabilizado, quando eu estiver isolando esses fatores, é viável aumentar a temperatura, e é interessante eu aumentar a temperatura sim. Agora vamos para o nosso terceiro exercício, que ele é um pouquinho mais direto, mais tranquilo. Vamos lá. Para uma liga de aço foi determinado com tratamento térmico de cimentação com duração de 10 horas, aumentará a concentração de carbono para 0,45 em peso em um ponto a 2,5 milímetros da superfície. Estime o tempo necessário para atingir a mesma concentração na posição de 5 milímetros. Nesse caso aqui, gente, a gente tem aquela condição de contorno que o x ao quadrado sobre dt é constante, porque aqui no caso eu estou trabalhando com a minha mesma temperatura, eu só estou alterando quem vai ser a minha profundidade, no caso o tempo que eu vou ter para essa profundidade que ele já me deu também, que vai ser constante já que foi dado, digamos assim. Esse problema ele exige uma estimativa de tempo necessário para atingir uma concentração de carbono de 0,45% em peso a 1,5 milímetros da superfície. Aí aqui, ó, saindo daquela minha equaçãozinha, como isso aqui vai ser um ponto constante, esse termo aqui ele vai ser igual a um outro x1, né? Vou ter um x1 e vou ter um x2 depois. Esse x1, a minha função de erro vai cortar com a minha função de erro do meu x1 e meu x2, e esse termo aqui vai ser igual, eu vou ter que esse x1 sobre 2 raiz de dt vai ser igual a um x2 sobre 2 raiz de dt. Como a minha temperatura é constante, o meu d vai cortar com o meu d, o meu 2 vai cortar com o meu 2, eu vou ficar x2 sobre raiz de t. Elevando ao quadrado, eu vou ter x1 ao quadrado sobre t1 e x2 ao quadrado sobre t1. Substituindo os meus valores aqui, que são os valores da minha distância, lembrando que isso aqui, né, a concentração, ela é a mesma, então ela é constante. Substituindo aqui os valores da minha distância, eu vou ter 2,5 ao quadrado sobre 10 horas, que
que foi o tempo que ele tinha me dado aqui, que vai ser igual a 5 milímetros e o tempo que eu quero descobrir. Só resolvendo essa equaçãozinha aqui, eu vou ter que o meu T2 vai ser igual a 40 horas, ou seja, para eu chegar a essa mesma concentração numa posição que é simplesmente só o dobro da posição que eu estava avaliando, né? Eu estou aqui com uma minha peça e estou fazendo uma cimentação aqui na minha peça. E aqui é 0,25, para aquelas condições todas que eu estou trabalhando, a 0,25 centímetros, 2,5 milímetros, eu demorei 10 horas para ter 0,45. E para eu chegar aqui no meu 0,5 centímetros, que são meus 5 milímetros, eu vou precisar de 40 horas para eu ter 0,45% de carbono. A gente vê que é 4 vezes o tempo para eu ter a difusão até esse ponto aqui, a partir da minha superfície aqui, que é onde estavam as minhas partículas do meu material, do meu soluto que estava sendo difundido. E nossa última questão, o nitrogênio de uma fase gasosa deve ser difundido em ferro puro a 700 graus Celsius. Se a concentração da superfície for mantida 0,1% em peso, ele já está me dando aqui o meu CS de nitrogênio, qual será a concentração a 1 milímetro da superfície após 10 horas? Ele quer saber o meu CX, que é a concentração a 1 milímetro, e ele também me deu quem é o meu X, que é igual a 1 milímetro. Ele me deu a profundidade. E me deu também o meu CS, né? Porque eu estou falando 0,1% em peso aqui, na verdade isso aqui é o meu CS. Ele quer saber o meu CX. O meu CS é 0,1, porque é a minha quantidade de nitrogênio. O meu aço, o meu C0, a concentração é 0. Então, o meu CX menos o meu C0 vai ser dividido por 0,1 menos 0, vai ser igual a 1 menos minha função de erro de x que ele me deu, e dividido por 2 raiz de dt. Ele me deu aqui o meu coeficiente de difusão. E ele também me deu o tempo que eu vou estar trabalhando. Então, gente, aqui é só eu descobrir quem é o meu CX. Como que eu faço isso? Vou substituir valores aqui. O meu x é 10 a menos 3 metros. Aqui eu vou ter 2. Aqui eu vou ter o meu valor da difusividade. Lembre sempre de colocar a mesma unidade, né? Tá trabalhando com metro. Aqui como eu estou trabalhando em metro quadrado por segundo, eu vou transformar também a minha hora em segundos. Eu vou multiplicar por 3.600. E eu vou achar que esse valor aqui vai dar, interno, esse aqui é o meu valor de Z, ele vai dar 0,527. E agora a gente vai fazer um pouco diferente do que a gente fez antes, né? Eu quero saber quem que é esse valor de erro de 0,527. Então, eu vou chegar aqui no meu valor de Z, quem que é meu Z igual a 0,527. 0,527 de Z é algo mais ou menos entre 0,5 e 0,55. Então, a minha função de erro vai ser algo entre 0,56 e 0,52. Aqui, ó, exatamente o que eu coloquei aqui, trouxe essa tabelinha para cá. O meu Z é 0,5, 0,527, 0,550. 527 é o que eu quero achar, que é o que está dentro aqui da minha função de erro. Eu vou trabalhar aqui dessa vez pela interpolação novamente. Fazendo a interpolação, que eu vou pegar aqui, ó, o meu 0,527 menos 0,5 dividido pelo 0,55 menos 0,5 vai ser igual ao meu y, que é o que eu quero achar, menos 0,52, dividido por 0,56 menos 0,52. Resolvendo esse sisteminha aqui, eu vou achar que o meu y, que é a minha função de erro, vai ser 0,5436. Então, isso aqui, ó, é 0,5436. Então, esse termo todo aqui vai ser 1 menos 0,5436. Logo aqui, o meu CX menos o meu C0, dividido por 0,1, vai ser 1 menos 0,5436, que vai dar 0,46, que multiplicado por 0,1 vai dar 0,046, que é exatamente aqui o meu resultado, a porcentagem de peso em nitrogênio da concentração a 1 milímetro de profundidade depois de 10 horas de processo difusional. Bom, gente, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula de exercício. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. No livro tinham diversos outros exercícios, mas eu achei eles um pouco repetitivos, então eu tentei trazer um de cada. Lembre de deixar o curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, que ajuda bastante, tá? Um grande abraço e tchau, tchau.